demais. Faz caretas e trejeitos como um macaco. Ou fica valente e feroz como um leão. Ou sem vontade própria como um carneiro. Eu acho que a última parte aqui está querendo esconder. Não quer descer, não. É a menor? Ih, travou. Olha a setinha lá de cima. Não, não está dando. O mouse é que travou. Diminui o zoom também não adianta. Tá... Nesse caso, eu acho que comprometeu a história do mouse. Não vai ter a moral Pega o da mouse história. externo desse daqui. A pessoa está falando de mim. Então... Tá vendo, gente? É porque foi falar. Você foi censurar a hora que eu nem o computador não quer Esse seguir. é o material que se usou dos anos 40, 50 e o Weber ainda usou no começo. Até rejeitado. O MCP logo no começo não rasgar essa cartilha. E tinha outra cartilha do cinema, tem coisas até mais. Quando eu digo que é moralista, por causa dessas coisas. Quando é ufanista, é aquela história. Já saí, vou salvar o mundo. E tudo termina com a carta da mãe, termina agradecimento da professora. É bem esse material. O material de higiene e saúde é um material muito simplesinho, Esse praticamente. cartilha nós vamos ter acesso a ela. Acho que não. A material de saúde é muito simples, mas na verdade é aquela recomendação de fazer o poço longe da fossa, usar a fossa, como é que chamada? Fossa cética, lavar a mão antes da refeição, lavar a mão depois do banheiro, não andar descalço. E aí, nesse material muito assim, procure o posto de saúde, como se existisse, né? Como se existisse médico, posto de saúde e tal, como se fosse outro Brasil. A moral da história é que é uma bonita. Então, mas no fundo é isso. A lição, em poucas palavras, é álcool leva a cadeia, leva ao hospício, leva ao cemitério. Eu já estaria um pouco, mas é basicamente isso. Bom. Eu queria mostrar mais um conjunto de todos e ver se ficar um pouco de construção dos anos 50. Eu paro rapidinho, talvez, nos anos 60. Aí no primeiro tem que dar todas os três, depois a gente voltar com calma e fazer algumas comparações. Não, na verdade, além desses, o que talvez seja mais importante, vamos falar dessa campanha de uma mobilização nacional contra o analfabetismo, foi um projeto bem feito. Na verdade, o grupo que trabalha com Luiz Teixeira, um grupo de peso, sociólogo, pedagogos, não, ninguém vinha, educadores, criticou muito, em 58, a impossibilidade das campanhas massivas darem conta da alfabetização. Basicamente, eram as duas primeiras campanhas. Quando houve o Congresso, e aí a proposta era cercar as fontes do alfabetismo, regularizando a escolarização das crianças e dos adolescentes, 10 a 14 anos, no município. Sonho da Luiz Teixeira, colocar o município como o centro de todo o início da escolarização completa, naquele período de 4 anos, depois 10 anos, hoje, educação básica e até o ensino médio. Né? Ficou só no projeto, uma boa experiência na Cortina, fizeram escolas adaptáveis, fizeram material didático, fizeram excelentes treinamentos de professores. Achei material didático que eu não consegui, porque eu tenho um museu do meu conjunto, eu nunca consegui, eu também não era tão perto assim, não tinha verba de pesquisa, nem tinha muita disponibilidade de pegar o ônibus e avaliar o conjunto, mas vale a referência que foi uma experiência bem pensada e um pouco executada. A estação dele foi para a Feira de Santana e tal. É importante acompanhar que, ao mesmo tempo que se pensou a escolarização, a extensão da escola primária pública para as crianças, nesse período final dos anos 40, no caso do Instituto Nacional de Ensino Primário, se pensou a escolarização dos adultos através das campanhas, como essa
não ter essa mobilização nacional contra o analfabetismo diferenciado. Um projeto que recebemos dele ótimo relatório, ótimo de um sociólogo. Esse relatório desse período são de tirar o chapéu, gente. Relatórios bem feitos, bem documentados, e treinamento de professor que tinha os cursos especiais de professor da campanha nacional de educação rural, feito pelo interior próximo, né? Não era interior, chegava no sertão da Bahia, chegava lá na Mata de Pernambuco, chegava em algumas cidades próximas, por exemplo, no antigo estado do Rio, que era muito visado por conta da política forte. O estado do Rio, o antigo era a capital do Rio de Janeiro. Então você tinha algumas coisas próximas, assim, que era fácil acesso, tinha apoio político, um grupo que era a Secretaria de Educação, era um grupo de aviso. Então, esses exemplos são bem feitos. Bons relatórios, bem documentados, tudo de bem. E está onde aqui, ó, nesse... Eu estou nas campanhas, né? Campanha Nacional de Educação Rural. Aqui, ó, tem missões rurais. Missões rurais. Aqui, ó. Contribuição para o serviço social. Missões rurais de educação. Essa é uma grande história. Itaperuna. Itaperuna é uma cidade relativamente perto. Uma hora de ônibus de trabalho hoje. Isso é um relatório impresso. Isso aqui foi o quê? Fotografado ou escaneado? Escaneado. Escaneado. Mas não escaneado. O último tipo de escânia da capa. Porque, coitado, eu junto com a preocupação. Depois que a gente descobriu o Photoshop, eu mandei tirar uma puxão de Osmar Fábio e eu tinha a Fábio que tinha por aí. Estava tudo cheio de Tudo dono. cheio de dono, porque a gente comprava e ganhava e anotava. É um arquivo particular, né? Esse... Meu problema é quando o livro tem o nome do outro. Esse, por exemplo, é um bom relatório sobre uma missão rural de uma comunidade, escrito não sei por quem, Por aqui é. Aí. Cabral. Samuel Cabral, que era 42? Esse é 52. 52. Eu cheguei a conhecer essas pessoas quando nós começamos no MEG. Quando nós começamos no MEG, algumas entrevistas com essas pessoas, o Cabral era agrônomo, médico, Manuel Ferreira, se não me engano. Gente, era um povo muito bom. A gente achava que sabia tudo. Um agrônomo, um assistente social, Sim, porque... especialista em economia doméstica e enfermeiro sanitário. Mas era uma ação em comunidade. E tem um outro relatório desse tipo, que é um treinamento de professoras rurais. Em todo o programa de treinamento, com um temário, com uma avaliação, tudo isso foram coisas conseguidas no centro. Coisas que tem no nome. Vamos agora. O mais rico. As campanhas dele. Missões rurais? Da campanha nacional de educação rural? Aqui aparece só essa. Foto de miniatura. É miniatura mesmo, Marcos. Aqui, ó. Essa é a vantagem. Nesse esquema daqui, você quando abre já tem um linkzinho do lado, já tem tudo, todo o conteúdo. Aqui a gente não esperando o senhor fazer isso. Então a gente vai abrir um por um. Quer dizer, quando você abre o conteúdo, abre o conteúdo. Conteúdo aqui. Apresentação, campanha, CEPLAR, CPC, CEPLAR. Antes? Início. É isso mesmo. Está impressionante aqui. Vou, gente, eu sou contra de aprender. A primeira
TV a gente fazia um formato que ficava na lateral com as informações. Aqui a gente fez como um nível de apresentação. Início da apresentação. Ana Karina, que foi a primeira bolsista, hoje está na sua igreja, foi doutorado por ela. Mas, sem meia página. Na internet, a gente faz isso, tem que ser meia página. Uma página já é demais. Então, a gente foi muito contido. Foi um tom didático, mantido o tempo todo. Uma página nem sempre. Então, nessa apresentação, o que a gente colocou foi essa notícia que o Kilber contém, ele vai ver o conteúdo, fez os livros de referência. Esses livros todos já estão. Primeiro, menos esse aqui que está popular do livro do Ouro, que eu não gostava dele, não queria botar, mas ele ficou curado, de 5 coisas de pouco. Nesses todos só tem capa de resenha. Porque a gente não tem autorização, já tem edições, quarta edição, o livro da Maria da sexta edição. Você clicando nisso, vai capa, capa de resenha, e vai dizer o que o livro compete. O que tem de diferente nessa versão? Nessa versão, a gente só tinha um texto um pouco maior, já estava pronto, dizendo o conteúdo desses 20 anos, como é que foram as campanhas, como é que foram os movimentos. Depois um texto didático de 20 páginas, mas nesse que a gente fez. Isso aqui a gente não teve muita condição de trabalhar com tese e dissertações. A gente tinha tese e dissertações, mas não eram muito grandes para fazer, a gente também não estava, não sei, no primeiro momento achou que ele não ia trabalhar em tese de dissertações. Mas agora a gente acrescentou aqui, já na introdução, uma tese e uma dissertação. Aqui, a tese do Wagner da Silva. Uma tese do Wagner da Silva, recente, uma história comparada da Filota, vou chegar lá e entender o histórico dela, e um texto escrito em 64, que é trabalhou em São Paulo, no Brasil, trabalhou no Instituto de Pernambuco, assim como Paulo Freire, assessorou Ciclar, fez na missão do Unesco, em 64, final de 64, um belíssimo texto sobre, afinal, por que eles se preocupam com o analfabetismo, por que faz campanha de analfabetismo, resolve fazer campanha. Eu fiquei muito tempo procurando esse texto, eu tinha perdido. Eu tinha, deu a foto, botamos aí. Agradecimento especial. Estou dizendo isso porque foram assim, os achados. Eu sabia que tinha, mas não tinha, não era achado. Eu sabia que eu tive, esse nem está com o meu nome. Então, abre então agora o conteúdo. Quando você abre o DVD, aparece isso. E aparece um leema e diz, você vê o que tem aqui dentro, vai abrir isso. O conteúdo é o que ela estava abrindo, é tudo que está lá dentro. E tem política, tem a relação enorme. A gente não vai beber mesmo não as marcas, senão fica tonto aqui, sem mexendo. Esse foi a colação que a primeira empresa fez, foi muito bonito. A gente pegou uma figurinha de cada movimento e foi fazendo um leque. E vai abrindo. Isso a gente manteve nos outros também. E tivemos a sorte de conseguir uma literatura, nada mais, nada menos que a literatura do Fortinari, para colocar na capa, cedida gentilmente e tal. É a literatura sobre carnaval, que é lindíssima. Aqui você vai abrindo um por um. Então, aqui, além das campanhas que estão colocadas, e a campanha tem as quatro que eu falei, você vai abrir um por um. Caiote, MCP, Movimento Cultura Popular, ML. Ele representa o média, viu? A gente já MCP. ML é aquela cabeça de aquela Brasil, que é uma escola radiofônica até hoje tem. Uma escolinha radiofônica em Barra, doada por lá. Tem esse depois eu falo um pouquinho de cada um. Então você tem os 4 mil perfis aqui, e que vem por aí, né?
Eu estava curioso porque Tá. tem os movimentos, tem os 4 movimentos, matrizes, que é o ICP, o MEB, tem no chão, o CPC. Vem a CEPLAR como laboratório do Paulo Freire. A CEPLAR é só Paraíba, isso foi muito importante, que ela foi o primeiro, junto com o Chico, o primeiro laboratório, e o Paulo Freire aparece como síntese superior. O SPF aqui, né? O sistema Paulo Freire. Eu não consigo chamar a instituição da administração do Paulo Freire. Abre o lema, já que ela está aí, Você é homenagem? Você é homenagem. Até porque ela tem documento histórico. A organização aqui é assim, que eles estavam do lado, nós chamadinhas do lado, esse aqui foi o navio que aconteceu e veio. Aí dependeu um pouco, a gente tentou dar uma ordem lógica, mas nem sempre conseguiu. Primeiro era o documento, depois eram didáticos, mas aí, sei lá, a gente orientou que eu tenho uma alfabética, depois eu sou, eles têm uma página de didático, uma página de foto, uma página de documento, uma página de livros, uma página agora de dissertação de tese, depois eu posso explicar um pouquinho, tá? A primeira página é só essa notícia sobre o velho. Olha que foi difícil, foi difícil, tá? E tem o Leia Mais, que é um texto que também já estava pronto, acho que mais técnicos, né? Que tinha pronto, eu fui, pô, sem modéstia, né? Porque ele estava pronto. Não tem muita coisa comum com outras pessoas, não, mas tem. No primeiro nem eu saio, só saio com uma organização. Esse aqui que depois exigiu que tá bom, essa ninguém, tá. O que abre alguma aqui? Didático. Já que a gente mexeu lá no primeiro, eu vou mostrar como é que a gente mudou na moda de cima do primeiro, tá? Pode chorar aí, ó. Pode chorar. Quando a gente rejeitou aquele material que eu apresentei, foi já depois de um ano e meio de funcionamento, né? A gente fez um grande encontro em Olinda. Já estava no período de sindicalismo rural muito forte, não queria mais aquele material, já tinha turmas alfabetizadas pelo médico, a gente resolveu fazer um material didático próprio, nos informando numa praia, numa semana, as trabalhavam na escola radiofônica, e nós pegamos 5 melhores professores do Nordeste, para fazer um específico do Nordeste, mas antes eu fiz também para Goiás, para coisas separadas. E a gente acabou publicando um primeiro livro de pós-alfabetização, chamado Viver a Lutar. Esse livro ficou famoso, porque depois de pronto, o restinho da edição, a Jota, com 2 exemplares, ficou na gráfica e na Serra, na Vila Serra, que era o governador do antigo estado da Guanabara, descobriu, quando aprender, e aí virou uma cartilha comunista, etc. Vejam bem a diferença de como é que você começa o material de pós-alfabetização. Acho bom. Estou tentando, mas ele não me obedece. Eu faço. Eu lá para a página, ver se ele me obedece. Ele obedece. Sim, né? Isso aí, vai. Margarida, vamos ver a primeira lição aí para ver se tem a qualidade? Ver se ela faz algum sentido para nós. Eu queria ver até a 5ª edição. Não, lê a primeira, depois a gente vai para a 5ª. A primeira edição, eu vivi luto, ele vive luto, o povo vive luto, o povo para nós é um conceito sagrado. Discutido, mas sagrado. Eu, Pedro, o povo. Vivemos, eu, Pedro. Então, lutamos pelo viver a lutar. Depois que ele escreveu o livro, muito tempo depois, que descobrimos que lutar era um título de uma poesia maravilhosa do poeta maranhense, que a gente, como conhecia, não esqueceu. Todas as lições têm uma coisa, mas elas não são só de cima maiúsculo,
ensinar a escrever telegrama, um ofício, um bilhete, uma reclamação. Bem mais pesado, demora Depois que ela está ainda tudo, eu não acho. Mas devagar. Gente, eu estou devagar. Eu não estava descendo. Eu ia chegar na quinta lição. É aqui no abril. Salva ele. Eu voltava para baixo. Bom, com isso eu vou dizendo, a gente tinha nada mais, nada menos que 2 teses, 3 dissertações, já no formato do livro do médico. Então o médico não tinha muito botar tese de dissertação, porque tudo que era tese de dissertação tinha virado livro. E a gente conseguiu das aulas dos autores, das escritoras, porque a editora do um tempo, eu veio um pouquinho, botei, fechou todo o tempo do conteúdo, eles guardaram a voz, já está estudado há muito tempo, eu não tenho. Aí, de repente, aparecem 2 dissertações, uma dissertação, a primeira feita em Goiás, quem? A Neuza, dissertação de mestrado, muito legal, porque ela pegou o pessoal que foi treinado pelo médico e continua a liderança até hoje, uma tese de história. Depois aparece a tese, uma impressão da Maria Nídia. Então a gente tem contato. Já tinha tese assim. E a gente faz uma tese também interessante. A memória agora para isso também mudava. São 2 teses. Assim, apareceu uma tese também descoberta assim, por acaso, do Google, chamada As Ondas do Rádio, fazendo essa relação da passagem da escola radiofônica da alfabetização para treinamento do corporativismo do ser humano em Caruaru, no sistema de Caruaru. Tem uma dissertação que é sobre a questão do rádio, comunicação. Do Palacinho, orientada pelo Palacinho. A gente tem ela aqui. Eu tenho ela aqui. Não consegui encontrar. Aqui tinha muita dissertação, dicas, mas aí o fôlego não dava para descansar tudo isso. Na medida que ele foi aparecendo no DVD e tal, falou, não, você tem DVD, foi muito mais fácil. Aí a gente pegou, conseguiu algumas que eram importantes, que eram só físicas, e fizemos com problemas. Porque, por exemplo, esta ética, olha, que é uma crítica muito bem feita à sistema Paulo Freire, no primeiro momento, é excelente para ensinar a ler, mas para ensinar a escrever, ela não é tão boa. O sistema de dentro não é tão original assim. Ela não tinha original, tinha uma cópia xerox, ruim, e todas as instruções estavam em Itália. O aparelho meu, palavrão, livro citado, está no egípcio. Porque ele leu, pode também botar só caracteres, chinês, qualquer coisa assim, trabalhar. Isso é um pouco de falta de fôlego, a gente fazer isso. Okay? O MEB é seguramente, talvez aqui, a documentação mais bem trabalhada por conta da experiência, né? De todo esse período foi mais fácil fazer porque eu fiz isso, eu participei desse período, foi muito mais fácil. O MEB, além disso, eu tenho comigo uma documentação do MEB, quase 400 documentos já classificados. Você não o pé da lei. E tem os outros 480 documentos lá no arquivo de igreja da PUC de São Paulo, que eu já disse. Então, é muito bem documentado, muito bem estudado, inverso, dissertação, muito bem falado. Quer olhar mais um material lá do médico? Não queria voltar só na tradução. Várias, fazer 5, se 10, se não tem. A gente pergunta depois, né? Pode perguntar. Não, foi o seguinte, porque, veja assim, a documentação de médico, né? Ela tem Rio, tem São Paulo, né?
Rio Goiás em São Paulo. Não tem Bahia, não tem Ceará, Todas falta as de dioceses, acesso, todos os dioceses têm, né? O Palácio do Bispo. você não chegou lá. Está lá, está mal conservado. Quando eu fiz a tese, eu passei em Recife, depois a Martim, o que você precisar publicar, você dá. Eu não vou publicar porque eu deixo não. Mas ajuda a organizar. Eu deixei tudo em caixa contigo, organizado, montes e montes escritos de aula e tal, sem resultado, só organizado. Esse Pernambuco. Recife. Esse. Porque o Pernambuco chamou toda, o MEC tinha equipe estadual, várias equipes chamadas locais. Eles chamaram essa documentação toda para Recife, entregaram para a Cúria, estava lá no Palácio. Então ela tem duas freirinhas, essa documentação estava num caixote, terminando, tinha fogo, obviamente, colocava lá, apagava o fogo. Não tinha muito documento chamuscado. Fora caixas de documentos, livros de documentos chamuscados. As freirinhas, eu chamuscava os documentos todos, isso é só coisa de freira. Chegou lá, estava tudo já a rigor quase higienizado. A fonte de grama, essas coisas todas e tal. Máximo, aquelas coisas todas. Aí tem uma outra história que eu. É a número 5? Não, ela é uma das. Ah, a 2. A 2 está aqui. A 2. Quero mostrar para vocês um vídeo que a gente viu. São 32 lições, ela vai crescendo até lições bem mais novas. Aquele primeiro cara, Pedro. Pedro, o povo. Aqui, ó. Eu vivi luto, Pedro que luta, o povo que luta, eu vivemos, lutamos, eu vivi, viver a lutar, e sempre a gente tinha uma frase final, um reforço, ou de pergunta, claro. E muito mais de pergunta do que de reforço. Eu vivo com família, Pedro também vive com a família dele, todos vivem com a família. Onde moramos, vive muitas famílias. Eu o povo, todas as pessoas, eu são todos, todas as pessoas do povo. O povo de um lugar fala uma comunidade, lugar era outro conceito que a gente criticava muito, usava e criticava muito. Na verdade, a comunidade para nós era o povoado e o arrumado, a filho da comunidade. Essa cartilha, para ser aprovada, passou pelo Conselho de Diretor da América. Uma das encrencas foi que a gente perguntava. A gente perguntava o que ia discutir. A gente ainda não estava vacinado pelo Paulo Freire, mas já fazíamos o diálogo. E segundo, a pergunta possibilitava o diálogo. Você levantava a pergunta, dava uma musiquinha, um monitor, dialogava. E depois retomava como discussão mais na frente. Entende? Eu trabalho para a minha família, eu trabalho para a família dele, nossa vida é trabalho e luta, nosso trabalho é luta e vida, o trabalho de cada um ajuda o outro, o trabalho de todos é para a comunidade, o trabalho de todos ajuda o trabalho de Deus, então a gente acaba a conversar com a igreja. É a primeira vez que eu vejo em 62 junto com o INCB, que é a luta, trabalho, povo, categoria ela entra forte, vida, luta, trabalho e tal. Então, depois eu recebi. Pedro trabalha, sua mulher também trabalha, eles trabalham no centro da família, mas ao mesmo tempo passa fome, o povo trabalha com fome. É justo quando o governo passa fome, é justo quando passa fome, a gente já começa a introduzir os valores. Justiça, velocidade. Essa lição é a lição da vida. Este menino é o Zé. Zé é menino e já trabalha. Trabalha porque precisa. É menino e não estuda. Não tem escola para o Zé. Todo menino precisa estudar. O povo todo precisa de escola.
Por que não tem escola para o Zé? Por que não tem escola para todos? Eu queria ler todo, mas não dá. Uma volta para os outros perguntar. Se a gente puder fazer isso rapidinho, para cada momento, já é o suficiente. Agora você quer esse? Para fundamentar a abordagem teórica das aulas, nós criamos um texto, um apoio para o professor chamado Justificação. Justificação, que tinha praticamente as aulas que eu tinha tido, que vai quase e tal, traduzidas. O pessoal ficava bravo, o pessoal do Baiano brigou conosco, e escreveu isso. Ao monte, então venha aqui estudar com a gente, venha aqui ler com a gente. Que eram textos filosóficos de fundamentação do que a gente estava afirmando. Quem vai afirmar o problema do dinheiro, o problema da necessidade da luta pelo sindicato, tudo bem? Não se assumiu a categoria luta de classe, mas a categoria adulta assumiu o tempo todo. Isso é uma apostila. Aqui só está a capa dela e uma pequena resenha. Como eu não tinha duplicado, precisei ganhar uma duplicada mais estragada, aí eu abri, tirei os dedos todos, um folhetinho assim, uma postilazinha, a gente fez essas discussões. É válido até hoje como material. Para justificar aquela história, por que todo mundo trabalha, por que todo mundo passa fome, por que não tem escola para o Zé, um dos nossos colegas, deveram pedir uma equipe de estudos, e só fazia estudar, então não existe a coordenadora. Fizemos uma justificação, que justificava que o povo passava fome. Então, Josué Castro, basicamente, garantia fome. Que não tinha escola para todo mundo, não tinha estar físico. A gente tinha isso para não afirmar em vão, né? E a fundamentação era o quê? A fundamentação que é primeiro do segundo. Não, justificação é o que eu li. Você mostrou. E essa Essa era a base do Não, segundo. inverti. Então, A fundamentação era a parte filosófica. E a justificação era dizer, está dizendo isso porque é março de verdade. 1964. 64. Tudo isso é datado de março de 64. Tá? Fundamentação filosófica, justificação sociológica. Aí teve uma turma, a gente tinha um problema grande, que a escola radiofônica era para todo mundo, não era só para católicos, mas em alguns lugares os professores casavam antes e depois da aula. No encontro de 62 a gente resolveu não fazer mais isso. Abria a aula para todo mundo. E Natal, pelo menos, o não deixou. Não rezava antes, começou a rezar depois. O pessoal já rezava a Anda aí, ó. Você rezava antes e depois? Eu peguei outra fase. Ela pegou a partir de 63. E tinha uma renovação da igreja nesse período de fazer uma catequese diferente. Aquele período forte, inclusive, toda a renovação da igreja. Então saiu uma turminha que foi para a Europa fazer um modo, estudar um novo modo de fazer catequese. E trouxeram a ideia de que na escola radiofônica, que era para todo mundo, fazer apenas uma anúncio de mensagem geral, em termos de chamamento sim, processo geral. E tinha mensagem. E tinha uma parte que era assim, ensinar o catecismo a partir dos evangelhos, referente àquela história do catecismo, que é meu, é o Espírito Criador de todas as coisas, decorativo e tal. Tá? Essa mensagem é que tem a história. Depois eu conto. Não, só quero que você goste do esquema. Ela tem um conteúdo maior, que é o conteúdo da mensagem, que na igreja chama querigma, na teologia chama querigma, e depois tem a base da catequese, na base lições a partir do Evangelho. Vou dar duas historinhas, adoro contar a história. Depois de 70 anos, a gente tinha direito, depois de 80, mais ainda. Quando eu fui apresentado esse esquema, esse auditório cheio, quando
chegou nesse ponto e eu contei mais ou menos isso e disse que eu tinha assumido o termo querigma e uma confusão empresa e tal, que tínhamos aprendido. Na saída da fala, do Leonardo, que é o bispo do senhor Unidade, levantou-se na sala, levantou-se, deu um abraço. Há muitos anos, eu chegando no Rio, chegamos trazendo essas coisas avançadas, como os periodistas falaram. Estou muito contente de ver um jovem dizendo isso. Eu fiquei feliz, né? Mas muito depois, a gente não sabia porque que a polícia tinha prendido essa caixinha. Quando para vocês saberem que os caminhos são complicados. Por azar, ela tinha sido impressa no Brasil do outro. Que era do era lá para você. Foi azar. A gente contratou um cara para fazer isso, achou uma grade pelo menor preço, rapidinho, e fez 50 mil exemplares. Todos os 47 foram distribuídos para o Nordeste, e outros para Goiás, e ficou um lote de caixote, eu acho que 3 mil exemplares, foi para a Amazônia, que estava jogando muito de terra, que a gente vê no mandato gradiano. Mas todo o processo de 63 inteiro do movimento coletivo, com o maior cuidado. Tudo saía enterrado, tudo saía irmãos, interessados, ir para o mundo mesmo, voltar para o mundo mesmo, com todo carinho a gente via as críticas, via o que procedia, aceitava o que podia. Então, como é que tinha escapado disso? Depois de muito tempo, uma colega nossa, amiga, quem era a mulher, a nossa primeira, que foi nessa viagem, fazer esse trabalho, tinha feito uma versão claro em francês, porque eu ia falar ficou inseguro, ficou inseguro, porque uma colega, professora de francês, está fazendo um texto de francês. O Leite do Borges chamou essa nossa amiga, os tratados do Brasil, a dizer que ela estava trabalhando no texto de casa. O marido dela, tenente do exército, se interessou no Tchernakov e levou para buscar uma segunda de guerra. Então, já em janeiro de 64, eu já tinha estudado nos seus cursos de aperfeiçoamento, eu estava atrás dela, usamos muito pouco isso no campo didático, usamos os seus textos, foi pronto em fevereiro, em janeiro, buscando a previsão do nosso esposo, mas na final de abril, mês de maio, recebemos o telefone e falou: olha, acabou usando eles, o que a gente vai usar? Alguém ficou usando. Nós usamos muito no treinamento. E o pessoal dizia: mas essas foram a minha vida. Uma coisa que a gente não sabia, que aprendeu, é que o fato de botar fotografia de várias pessoas, vários judeus, vários homens, várias mulheres, as pessoas se identificam. O meu compadre fulano, bom, só para terminar a geral da comunidade. Primeiro, a gente fez um dossiê conjunto um relatório da tradução da cantina, um relatório. Primeira vez que o jogo teve um conjunto didático, dizendo que tinha fundamentação, certificação, mensagem. Esse aqui você não deu conseguir. Mais um dia, sabe? E um dos nossos colegas que fez a certificação era um sociólogo, assistente da Ribeiro, na filosofia, recordou todas as notícias do jornal, da televisão, tudo, montou assim. Só saiu, perdeu uma notícia posterior, uma revista Capricho, até uma revista Capricho, noticiou o artigo de ele recortou, roubou lá no consultório, eu não sei porque pegou, não tem, mas tem tudo que saiu no jornal do Rio de Janeiro, tem um dossiê. Goiás pediu para fazer um material próprio, não tinha nada para falar isso. Conta a história, Elsa. Olha, eu tenho rapidinho. Alguns participantes do MESB
tinha tido uma experiência ainda no Centro Popular de Cultura, né, de trabalho junto com o Freire, e conhecer o movimento estudantil, antes ainda de entrarmos no MEC. E fizemos, inclusive, uma pequena cartilha, né, com toda aquela simplicidade, né, que se pode dizer, do ponto de vista teórico, metodológico, mas um esforço grande de fazer um trabalho de alfabetização de alunos com um livro de leitura. Já sabíamos que a coisa não era cartilha, era um livro que pudesse prestar diferentes significados. Quando a gente passa com o Roberto, a gente é em 63, 62, nova seleção de 63, sentimos então a necessidade de ter um material de leitura, um apoio didático ao trabalho que era feito pelo rádio, e pensamos então em fazer aí alguma coisa que tomasse o calendário rural como sendo o chão de todo esse trabalho de leitura. E pegamos então uma espécie de calendário rural. O que se faz no início do ano? Então, a limpa do terreno, o preparo do terreno, o plantio, a colheita, a venda dessa safra, como é que é o processo, né, de transportar isso. E nesse meio, nessa travessia toda, os objetos, as coisas do dia a dia que entram nisso aí. Então vai entrar a enxada, vai entrar o sapato, vai entrar a bicicleta, vai entrar a estrada. Isso compõe aquilo que Paulo Freire nos dá como orientação, né, teórica, metodológica, de ser o universo vocabular, mas também o universo todo cultural e político, né, dessa articulação que a gente trabalhava. E nós colocamos um casal como sendo protagonista disso aí, Benedito e Juvelino. Eles plantam, eles vivem, eles pegam bicicleta, tem a casa, tem a enxada, tem a vinda, aquela coisa toda. E fizemos isso não em forma de livro de leitura, mas assim como Paulo Freire utilizava o slide projetado e discutia, a gente produziu o Benedito Juvelino em folhas avulsas. Eram folhas que, à medida que o pessoal ia levando, né, ia juntando isso aí. E para fazer as aulas eram cartazes. E eu fui ao Rio para apresentar, posso falar, Fábio, né, e mais os outros participantes do MEC Nacional, o que era esse conjunto nosso, conjunto didático. E fazer a defesa de que os cartazes eram fundamentais para que o pessoal pudesse visualizar melhor, em lugar onde não havia energia elétrica, era um pequeno candeeiro, era uma lamparina, era uma vela, que se pudesse enxergar melhor, juntando a isso a fala pelo rádio. E aí, depois de uma discussão boa, acharam que realmente era possível, era viável fazer isso em forma de cartazes, e os alunos iam recebendo as folhas que correspondiam a todo o processo. No final, o grupo teria o seu livro de leitura, mas não era um livro feito, grampeado, encadernado, mas de folhas que você recebia. Esse material, então, o próprio desenho de cada palavra geradora foi feito com a ajuda dos monitores. Eles ajudavam a pensar essas situações e ajudavam a compor o desenho, né? Como fazer com que aquela palavra tivesse uma representação de fácil identificação pelo grupo. E assim foi feito o Benedito Juvelino. A bicicleta entra aí, a chuva já entrou, compondo aquilo que a gente considerou como o conjunto da vida. O que a gente tinha a fazer hoje. Como fazer aqueles cartazes, Carlos e Inácio, fazer pacotes assim, de cartões. Você faz conjunto de vezes. Nossa, um número grande, né? Sobrando nenhum, né? Nenhum. Nenhum conjunto desse cartaz. Porque praticamente tudo foi destruído. Vai dizer que você tem. Ou vai dizer que você tem. Não, eu quero fazer um comentário aqui, o seguinte, é que em 69, quando eu fui alfabetizado, eu morava lá embora eu sendo mineiro, parte de Minas, mas nós morávamos lá em Paraíso do Norte, né? Hoje Paraíso do Tocantins. E naquele momento, lá em 69, eu fui alfabetizado via uns livros didáticos que tinha Infância Brasileira. E aí, curioso que nós moramos lá, estudava a história de São Paulo e não do estado de Goiás, né? Era do estado de São Paulo. Aí, bom, enfim, eu fiquei tão maravilhado que logo no primeiro semestre, eu fiz o primeiro e segundo ano,
No segundo semestre eu já fiz o terceiro, então em um ano de estudo eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, né? E aí vendo esse material aqui agora, por isso que aquela hora eu perguntei, nós vamos ter acesso, porque eu estou maravilhado com esse material aí. Está tudo aqui. Então por isso que eu perguntei, nós vamos ter acesso a esse material, então eu estou maravilhado, parabéns por vocês, tá? A escolha até das letras, né? Não é letra de imprensa, não é possível, é um meio termo, né? É um meio termo, assim, bem elegido. Eu não vejo hoje o material de nada. Agora, essas primeiras foram feitas sem mandar. Cultura viva. Aquelas coisas de exatamente a mesma coisa para criança, com linguagem de adulto, livros de 600 páginas, bonitos, todos iguais. Olha um para o outro, todo bom. Conversando com o dono das editoras, não são as editoras que fazem, não. Elas ganham concorrência, tem uma central em São Paulo que contrata os professores e faz isso. Por isso que eu digo na cara. Eles ganham e já mandam direto para a escola. Só vem as editoras não estão fazendo nada. Não, e a coisa Depois eu volto. do PNLD era tão contraditória para nós que, por exemplo, a ideia que vocês trabalharam, provavelmente você ir para uma outra localidade, o conjunto didático seria outro. Eu lembro quando a gente começou lá em Brasília, né? Por exemplo, a moradia era um barraco. Quando a gente começava a trabalhar o tema moradia, não era casa, era barraco, porque era essa experiência de construção em Brasília, né? Então é outra lógica, né? Eu combinei com a Margarida que ela falou assim, esse que hoje no local, amanhã eu volto nos outros dois. Porque, na verdade, esse aqui é o mais interessante em termos de história. Eu não consigo dar pressa com isso. Mas veja, eu queria mostrar para vocês o material do cinema, a aula sobre a lição sobre a casa, por exemplo. Quando a gente pega depois uma palavra, você vê bocando. Quando pega outro lugar, é barraco. Tá? A gente ainda pode até voltar. As personagens aí tão verdadeiros, eles são mortos desde o cidadão daquela época. Mais uma notícia para fechar o tempo. Primeiro, nessa postura de sair de um primeiro lugar, que foi experimental, já acabou fazendo também um nível de. Não, a gente não chegou. A gente fez o livro de autorização, não chegou a ser impresso por causa do problema. Aí saíram duas coisas importantes. Na experiência do universitário, na experiência do Goiás, a gente conseguiu montar um programa para a escola radiofônica em 65. Programa escolar nessa estrutura. Qual é a primeira atividade que você faz para discutir? Você nem poderia. O que vai envolver aí? Palavra Marta, palavra Machado, o que vai envolver em termos de cálculo? Cálculo terreno, cálculo da área. O que vai envolver em termos de higiene e saúde? Problema de cobra, o problema de machucado, o problema de corte. A gente montou um programa para 65, um programa para a escola radiofônica. Foi um período que a gente não tinha dinheiro que pôde produzir essas coisas, que o estudo se debruçou, o NEM amadureceu em 65 plenamente, mas em 66 extinguiu mesmo. Então, são duas coisas. Primeiro, o ter lucrado com a experiência. E fez um outro material didático chamado Projeto Didático Mutirão. Mutirão. Que trocou a palavra força, a conscientização, por palavra força, mutirão como ajuda de colaboração e tal. Ele não é um material mal feito, é um material politicamente caminho muito atrás, tanto atrás do trabalho de Goiás, mas ele conseguiu ser bem elaborado numa linguagem de catador, versos e tal, o fascículo sobre saúde. É muito bonito. A única bobagem é que a gente contratou o Sinal para fazer os desenhos, ela fez os nossos bonecos de barro, fez os desenhos do boneco de barro, fez de saúde, fez uma colcha alimentar de pena, o pessoal detestou, se tinha feio, se tinha capturado no texto, sim, os desenhos, não. Ele foi o que o Médio fez nesse período melhor. Mas mesmo assim, mais tarde, eu experiei com a
poder da igreja, Ceará conseguiu reformular a população por enquanto, uma coisa bem feita, e a Amazônia teve um projeto próprio, para a igreja. A Amazônia chegou a fazer um material, um livro de leitura próprio, fazendo levantamento de pessoas do universo vocabulário de Paulo Freire e tal. Teve uma equipe de história que conseguiu segurar um pouco a namorada na área de frente pública, naquela casa lá na beira do Rio. Nós não encontramos o aplicativo de leitura. Depois de muito perguntar, assim, mas não ia usar, estava tudo descarregado, tudo por fora. Simplesmente. Talvez o Protásio, que é um dos fundadores, ainda tenha um exemplar em casa, está por enquanto. Enquanto eu não dou nada, enquanto eu não vejo o bicho fazer isso. E aí? Achei a substituição por mutirão bastante sugestivo, porque o mutirão tem as festas de mutirão, festas de mutirão que, na verdade, uma história. Foi muito usado. Agora, a crítica é que a gente perdeu a força política